Olá, eu sou Nícia de Oliveira, sou jornalista e faço parte da equipe do site de notícias Região Tocantina. Antes de começar a nossa entrevista, eu quero lembrar você que este ano nós começamos o nosso financiamento coletivo. Todas as informações você encontra lá no nosso site. E esta é uma forma de você que gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Região Tocantina, contribuir com este projeto de jornalismo independente. E para encerrar as atividades do mês de março, eu converso com Conceição Amorim. Ela que é militante, uma líder feminista em nossa região, é uma mulher muito importante, né, para a história de Imperatriz e região. Ela também que é assistente social, mãe, mulher. Enfim, ela é Conceição Amorim. E Conceição, muito obrigada por aceitar participar desse bate-papo conosco. Oi, Nícia. Eu que agradeço, super feliz de estar aqui com vocês. Já tivemos outras oportunidades em outros canais e é sempre muito bom estar dividindo a telinha contigo. Que bom, Conceição, também fico muito feliz. Então, para iniciar nossa entrevista, vamos direto ao ponto, né? Falar um pouquinho do 8 de março, falar um pouquinho como foi essa movimentação esse ano, né? E também é uma curiosidade que às vezes eu fico, e talvez até né, quem nos acompanha também fique, é de saber como é que o 8 de março consegue dar essa visibilidade para as pautas. Então, ela é uma das datas que unifica o movimento feminista no mundo inteiro, ela é uma das principais datas, né? Nessa data a gente consegue ver o mundo inteiro noticiando ações dos movimentos organizados, especialmente do movimento feminista, ou comemorando conquistas, ou relembrando vitórias, ou reivindicando novas pautas, né? Então, é uma data extremamente significativa para a luta das mulheres no mundo inteiro. E é uma data onde você vê que há aí uma mobilização de setores significativos da sociedade querendo nos ouvir, querendo ouvir os movimentos de mulheres, querendo ouvir o movimento feminista. E também é uma grande oportunidade de nós fazermos avaliações políticas sobre o que nós já conquistamos com relação às políticas públicas e também apresentar novas pautas para os gestores. Então, ela é uma data extremamente importante para a luta do movimento feminista mundial e ela é uma data que nos fortalece bastante, sabe, Enícia? Porque é um momento onde a gente vê o mundo inteiro, mobilizações de todos os tipos, de várias formas, né? As mulheres saem às ruas. Então, o mês de março é o mês onde a gente se reenergiza, onde a gente literalmente fortalece as nossas energias para tocar o ano inteiro. O ano para as mulheres no mundo inteiro começa em março. E começa a partir de toda essa articulação política que é feita. E nós tivemos uma conquista importante esse ano no Brasil, nós conseguimos fazer um 8 de março muito forte, conseguimos sair no país inteiro, né, com uma articulação de vários grupos nacionais, conseguimos sair com a temática única, que era a temática pela vida das mulheres, o Brasil sem racismo, sem machismo e sem fome. Esse foi o eixo central do debate do 8 de março esse ano, e foi uma coisa muito bacana que a gente vinha há anos tentando unificar, né, uma temática a nível nacional, e nós conquistamos esse ano esse grande feito. Isso é um das grandes conquistas da internet, né, a gente conseguir juntar o movimento nacional em torno de uma temática, porque isso nos fortalece e faz com que a gente consiga ampliar o debate de uma forma mais unificada, né? Eu diria assim. E nesse momento onde a fome tem crescido muito no nosso país e o machismo ele tem se fortalecido em função, né, dessa situação crescente de conservadorismo, de ataque a direito. E outra pauta super importante que é a questão do racismo, que tem sido enfrentado com muito afinco por parte dos setores progressistas da nossa sociedade. Então, foi muito significativo e foi um passo muito importante para o movimento feminista nacional, estadual e municipal. Então, nós fomos adaptando, né? Então, Brasil sem racismo, sem fome, sem machismo e sem fome, o Maranhão sem machismo, sem racismo e sem fome, Imperatriz sem machismo, sem racismo e sem fome. Essa foi a nossa principal temática.
Tu falaste que esse ponto, né, o mês de março é um ponto de avaliação, né, de maior destaque, né, então dá para unificar, né, e hoje falar de feminismo, né, é até complicado por existir uma ampla ideia de feminismos, né, que, enfim, se vai ganhando corpo, vai se espalhando, e como é isso, assim, lidar com isso aqui na região, fazer esse diálogo, né, com diferentes ideologias, digamos assim. Como você, assim, que é uma líder, né, feminista, como é que você trabalha isso? Na verdade, Lícia, o que nós trazemos quando falamos dos feminismos, né, são as especificidades das mulheres, né? Nós não somos únicas, então as mulheres negras têm as suas especificidades, as mulheres indígenas têm suas especificidades, as mulheres urbanas têm as suas pautas, têm os seus dilemas, têm as suas dores, né? As mulheres camponesas. Então, os feminismos, a partir da realidade de onde as mulheres estão, ele terminou nos colocando numa situação de ampliar o debate, né? Para não deixar nenhum segmento, nenhum setor fora. Isso não significa dizer que todos os setores de mulheres estão representados. Então, tem setores que não conseguem se mobilizar ainda, que não conseguem se articular ainda. Por exemplo, as mulheres trans da nossa região, né? A gente não consegue que esse setor de mulheres se articule, se mobilize, mesmo as mulheres lésbicas. E não é possível, o movimento pauta todas as questões, mas esse protagonismo faz parte desse segmento. Então, é super importante que todos os setores se articulem, lute, se mobilize, reivindique, para que na hora que a gente sente, por exemplo, numa mesa de negociação, ninguém fique fora, né? Nenhum problema, nenhuma questão específica de nenhum setor de mulheres fique fora do debate. Mas na nossa região tem sido muito difícil mobilizar alguns setores, como eu já coloquei, e tem crescido bastante a articulação e a mobilização entre as mulheres trabalhadoras, que também tem sido uma luta grande e tem sido uma conquista importante. A gente tem conseguido mobilizar as mulheres dos sindicatos, que é um setor extremamente difícil. O movimento sindical é um setor muito difícil de articulação para o feminismo. Ele ainda é pautado, na maioria das vezes, pelos homens, e termina que, por muitos anos, a gente não conseguia articular as mulheres do movimento sindical, e isso tem crescido, Imperatriz, isso é muito bom, você ter esse setor de mulheres organizadas, especialmente das mulheres trabalhadoras, e com esse crescimento, a gente tem conseguido ampliar as nossas reivindicações e as nossas ações. Também tem crescido bastante entre a juventude, isso é uma coisa muito importante. É necessário aprofundar o debate para além das redes sociais, eu costumo dizer isso, porque é fundamental, né? O gestor ele não para se limitar a tomar atitudes a partir do que tem de denúncia das redes sociais. Ele precisa de uma pressão muito maior além das redes sociais. Por isso é fundamental que o movimento ele tenha uma organicidade, ele tenha uma articulação permanente e ele tenha ações concretas. Você precisa ir, você precisa fazer o ofício, você precisa marcar a reunião, você precisa ir na reunião para você poder, né, negociar, você precisa sair de casa, ir para as ruas para protestar, enfim. É uma luta que depende de ação. O feminismo, literalmente, ele é ação. Né? Todas as mulheres são feministas. Hoje, no Brasil, mais de 50% da população, felizmente, já sabe o que é o feminismo e se considera feminista. Né? Isso é muito importante para nós. Você imagina eu dizendo que era feminista em 1994 aqui em Imperatriz, né? Quando eu retorno, estive um período fora da cidade. Era uma coisa que todo mundo me olhava assim. Eu lembro que há uns 5 anos atrás as pessoas me pediam desculpa por me chamar de feminista. Ah, desculpa, mas você é feminista, né? Eu sempre tive um orgulho muito grande de ser feminista, mas isso é muito importante. Nós avançamos bastante e esse percentual de mulheres que se reconhecem feministas no Brasil é fundamental, mas o feminismo ele não pode ficar no discurso, né, Nícia?
nós temos aí muitos problemas, nós temos muitas mulheres em situação de muito sofrimento, de muita dificuldade, nós temos sofrido ataques muito, muito grandes em todas as áreas, especialmente no que tange aos nossos direitos sexuais, reprodutivos, aos nossos direitos políticos. Olha que coisa mais apavorante que nós assistimos ao longo desse primeiro ano, após as eleições municipais. Quantas mulheres eleitas vereadoras, né, negras, que sofreram ataques terríveis nas redes sociais. Elas foram eleitas vereadoras, elas estão atuando, ou as mulheres trans, né, ou as mulheres lésbicas, que foram profundamente atacadas, mas as mulheres negras, elas foram literalmente, né, o alvo predileto, né, dos segmentos mais reacionários. Então, a violência política nesse país ela é muito forte e ela acontece em todos os lugares, em todos os municípios do nosso país. E, para isso, é necessário lutar. Né? O fato de nós termos pesquisas que comprovam que as mulheres têm consciência, que comprova concretamente que hoje no Brasil as mulheres têm consciência que é um direito receber salário igual para trabalho igual, que é um direito você circular na rua sem ser atacada, que é um direito você ter um trabalho sem ter necessariamente que depender da autorização do marido, você poder hoje, né, fazer uma laqueadura sem obrigatoriamente precisar da autorização do seu marido. É importante, quanto mais mulheres souberem dos seus direitos e reivindicar esses direitos, mais a gente vai garantir que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor, uma sociedade democrática, uma sociedade onde os direitos humanos das mulheres sejam respeitados. Mas é necessária ação, né? Aí você me pergunta, é difícil, Conceição, ser uma militante? Não, não é difícil. A gente tem que dedicar muitas horas das nossas vidas? Não, você não precisamos dedicar muitas horas das nossas vidas. Nós precisamos saber articular essas horas das nossas vidas e poder assumir compromissos e cumprir compromissos, né? Então, tem 3 reuniões na semana, eu preciso ir nas 3 reuniões? Não, mas se eu for em uma e conseguir lá me articular e cumprir algumas ações, eu já estou contribuindo significativamente para a mudança da nossa sociedade. Então, é uma conquista, né? A gente vê as mulheres se reivindicando feminista e defendendo as pautas nas redes sociais. É muito significativo num país tão atrasado como o nosso. Então, o maior desafio do movimento seria essa questão da articulação, assim, de mobilização? Esse seria o maior desafio do movimento aqui na região? Ou não, assim, óbvio que existe outros, né? Mas, assim, qual o maior? Nícia, é a militância, é o número de pessoas disponíveis, dispostas a fazer a luta. Porque não é fácil você ser uma militante, significa você ficar, né, literalmente, você vira uma figura pública e você não é uma pessoa tão aceitável dentro da sociedade quando você é uma pessoa que questiona, né? Quando você é uma pessoa que bota o dedo na ferida, literalmente, porque é muito bacana quando você vê esse romantismo, 8 de março, as mulheres estão de parabéns, mas nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que a cada 2 minutos uma mulher é vítima de algum tipo de violência no nosso país, na nossa região também. Então, você chega e diz assim, não é assim, não vamos romantizar. Essa realidade, ela é bem perversa para as mulheres. Não é admissível, não tem como ser feliz, sabe, Nícia? Sabendo que a cada 2 minutos uma mulher é vítima de algum tipo de violência e que a cada 8 segundos a mulher sofre algum tipo de violência sexual e 78% das mulheres que sofrem violência sexual no Brasil são crianças e adolescentes. Não tem como você ser uma pessoa que, conhecendo essas informações, não tenha como não reagir diante de qualquer situação de injustiça. Então, a militância, ela te coloca literalmente como a gente costuma dizer, na crista da onda, porque você passa a contestar concretamente o que as pessoas veem como natural, para você não é uma coisa natural, e você não se dá o direito de silenciar. Então, você vira uma pessoa que geralmente não é muito bem vista
por ser polêmica, né? Barraqueira. Geralmente as pessoas confundem as nossas ações com esse tipo de coisa, porque é uma forma de nos desqualificar. Né? Você pode ver que quando você tem uma vereadora bem atuante, crítica, dura, ela é geralmente colocada entre seus pares como a vereadora que gosta de arrumar confusão. Ela não é a vereadora que pauta seriamente, ela é a vereadora importante porque ela traz os problemas da sociedade para dentro da Câmara. Não, ela gosta de arrumar confusão. É assim que tratam, né, as pessoas que têm posição, que se manifestam. Pode ser a melhor causa do mundo, mas, no geral, as pessoas fazem questão de nos colocar numa situação de sermos pessoas não educadas, pessoas grossas, pessoas violentas, pessoas que só sabem reclamar, que sempre está questionando, mas é porque a realidade é muito cruel, sabe? Para a gente que é mulher, para nós que acompanhamos diariamente as histórias, para a gente que convive com mulheres que foram vítimas de violência na sua infância, que aos 50, 60 anos não consegue superar, meninas de 18, 20 anos que sofreram, né, violência e assédio sexual e não consegue superar, não é fácil a gente simplesmente fechar os olhos e romantizar, né, que ser mulher é maravilhoso, que as mulheres são seres divinos. Nós gostaríamos de sermos tratadas como seres divinos, mas não só ser dito como um dia de festa. Nós gostaríamos verdadeiramente de podermos sermos tratadas com respeito para além do dia 8 de março, para além do Dia das Mães, para além, né, das festas familiares, porque nós merecemos respeito, dignidade, viver com segurança, ter um Estado que verdadeiramente valorize o papel das mulheres, né, reconheça, inclusive, a importância da mulher para a nossa sociedade, inclusive, especialmente, né, as mulheres que estão lá dentro de casa, as ditas donas de casa, que estão lá reproduzindo a vida de todo mundo, cuidando para que os filhos, para que o marido possa trabalhar, e que não são reconhecidas socialmente. Esse Estado que muitas vezes oferece políticas públicas com baixíssima qualidade. Você vê, a gente conquista uma lei, com tanta luta, né, que foi a conquista da Lei Maria da Penha, 15 anos depois você não consegue, por exemplo, como o estado do Maranhão, né, 212, mais ou menos isso, né, municípios, menos de 30 municípios têm delegacia da mulher. E os municípios que têm delegacia da mulher, só a capital, a delegacia funciona 24 horas por dia. De todos os serviços que a vara da mulher, que a promotoria que a Lei Maria da Penha depende, só a delegacia funciona 24 horas. Os outros não funcionam. Então, deveria funcionar tudo. Inclusive, foi para isso que foi pensada a Casa da Mulher Brasileira, enfim. Então, é importante que a gente possa refletir exatamente o que significa ser mulher na nossa sociedade e, especialmente, o que é ser militante das mulheres, militante pelos direitos das mulheres no Brasil. Significa você conquistar uma lei, você ter o resto da vida que lutar para que essa lei seja efetivada. Você ainda tem que ficar vigiando concursos públicos, anúncios de emprego, se não está lá dizendo que precisa ser uma mulher bonita, ser uma mulher assim, uma mulher assado, né? Ou uma mulher jovem, uma mulher... Não sem considerar a qualificação profissional, mas sempre colocando as questões pessoais acima das questões intelectuais. Então, a militância é difícil, é árdua, mas uma das nossas principais dificuldades é o número de companheiras nessa luta. É muito reduzido para a realidade que nós temos. Não só de problemas, como também de conquistas, né? É um movimento que já está bem amparado, que já tem bastante conquistas, então nos entristece bastante que a cada ano a gente não consiga crescer numericamente, organicamente, porque politicamente a gente cresce, né? Então você encontra muitas pessoas que lhe apoiam, tal, mas na hora de ir para a rua,
nossos atos são muito pequenos. Nós nunca conseguimos botar 1000 mulheres nessa cidade, seja na luta contra a violência, seja na luta por emprego, seja na luta, né, por educação, seja na luta em defesa da política de saúde para as mulheres. Então, a pressão política ela é fundamental para qualquer movimento, para o movimento de mulheres também. Então, a gente sente uma necessidade muito grande, uma falta muito grande da presença de mais pessoas na prática, no dia a dia, no cotidiano, elaborando, estudando. Porque fazer política, Anícia, você sabe, não é uma coisa fácil. E fazer política para as mulheres, menos ainda. Porque nós conhecemos muito pouco da nossa realidade. Todo mundo acha que o fato de ser política para a mulher, qualquer pessoa vai tocar lá. Não é assim, Nícia. Porque não é o fato de eu ser mulher que eu literalmente sei o que são as políticas para as mulheres. Não é porque eu sou mulher que eu discuti e estudei a fundo essa temática e eu sei da resposta política, por exemplo, de como executar uma política municipal que favoreça a assistência às mulheres da comunidade de um bairro longínquo que não tem nenhum tipo de política que assiste ela no cotidiano. Eu preciso ter, no mínimo, um estudo profundo, eu preciso ter muita sensibilização, eu preciso ter muita compreensão do que é as nossas mulheres dentro da nossa sociedade. Porque senão a gente se transforma no que tem se transformado no país inteiro, Nícia. As secretarias de política para as mulheres viraram nada mais, nada menos do que espaços de negociação, onde o prefeito assume no processo eleitoral e ele paga as suas dívidas eleitorais, dando vaga para assumir na Secretaria da Mulher pessoas que não têm nenhuma afinidade, que não têm nenhum estudo, que não é técnica nessa área, mas só o fato dela ser mulher, ela ocupa lá a vaga. Nós já tivemos casos em São Paulo que, inclusive, nós tivemos um homem na Secretaria de Mulheres. Em São Paulo, há uns 20 anos atrás, a secretaria foi dirigida por um homem. Então, não faz sentido, né? Esses organismos, eles precisam ser muito bem pensados. E o fato de você ser mulher não significa que você compreenda quais são as necessidades de todas as mulheres, compreenda o que é uma política pública para as mulheres, tenha a disposição de fazer a disputa política com seus pares em todas as secretarias para garantir que essas secretarias tenham um olhar de gênero e um olhar especial para a questão das mulheres. Então, a gente vive dilemas extremamente complexos no Brasil, porque você tem as conquistas, mas depois você tem um problema. Você consegue que tenha a delegacia, mas depois você consegue que, num concurso público, a delegada que passe, que assume a delegacia, não tenha nenhuma afinidade com a delegacia e chegue a dizer que, para se a mulher voltar lá naquela delegacia de novo, porque ela voltou para o marido, quem vai bater na cara dela vai ser ela. Nós já tivemos casos aqui em Imperatriz dessa situação. Ou, né, da assistente social que está lá no programa de atenção integral à saúde, o programa de atendimento à mulher em situação de violência, olhar para a mulher e dizer assim, olha, você está orando pouco, você tem que ajoelhar e pedir a Deus, ele vai te ajudar, ele vai tirar o seu marido dessa vida de bebida. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, Nícia? Que o problema, ele é muito sério. Por quê? Porque exige especialização, exige profissionais que entendam o que é que ela está fazendo ali. Seja ela assistente social, seja ela psicóloga. Não é porque ela é mulher igual ela que o problema dela vai ser tratado, né, dessa forma, nesse viés da religiosidade ou da crítica ou da punição. Enfim, não é uma situação fácil. É uma luta constante, né? Agora, Conceição, vamos falar um pouquinho sobre você, né? Como foi esse despertar para a militância, né? Quem foi a pessoa? Existiu alguma pessoa assim, olha, Conceição, esse movimento e tal. Como foi isso, assim? Porque você disse que passou um tempo fora, né? Você teve acesso fora ou Imperatriz? Conta um pouquinho. Ao feminismo ou ao... Isso, ao feminismo. Eu comecei a militar muito cedo. O que me moveu, sempre me moveu, eu sempre fui uma pessoa, desde pequenininha mesmo, eu sempre tive uma sede muito grande de justiça.
eu não conseguia entender por que as pessoas, uns comiam e outros não comiam, por que tinha pessoas nas ruas, por que um tinha calçado e outro não tinha. Eu era sempre fui muito observadora. E eu sempre reclamei muito disso para Deus. Então, a minha família era católica. Logo, muito cedo, eu fui participar de clube de jovens. Do clube de jovens, eu comecei a observar. E aí, as nossas ações eram muito beneficentes, porque é assim que a igreja atua. E eu via que isso não mudava muito a realidade. E na 7ª série, eu tive uma professora de história que me mostrou o caminho, né? A Adma, que disse que o problema não é isolado e o problema não é que Deus não é bom para um e bom para o outro. O problema é político. Aqui nós temos um problema que é o fato da humanidade estar aí articulada em torno das questões econômicas que garante que uma minoria seja rica e outra seja pobre. Quando eu tive essa clareza, né, então já ficou bem mais fácil de mudar o rumo, né, da minha militância a partir dos grupos de jovens, de ficar indo lá rezar e de ir lá fazer atividade de beneficência, visitar os idosos, enfim, que era praticamente o que a gente fazia. Eu passei a discutir mais politicamente sobre os problemas da sociedade e fui me aproximando dos setores que mais juntavam os trabalhadores e tal. E foi dentro de uma das categorias que eu atuei, que foi os metalúrgicos de São Paulo, que eu encontrei as feministas. Foi lá que as mulheres, né, sindicalistas, como a história se repete, porque foram as mulheres sindicalistas e socialistas que criaram o 8 de março, que definiram, né, a necessidade de ter um Dia Mundial de luta pelos direitos das mulheres. E foi lá que a gente discutia. Não adianta a gente ficar lutando e a gente chega no nosso sindicato e a gente não tem direito à palavra, porque os homens acham que as palavras deles são sempre melhor do que a nossa. Não adianta a gente lutar, e quando chega na hora de montar a chapa do sindicato, a gente sempre fica fora, ou ficamos com os cargos de suplente, ou, né, com os cargos menos importantes da chapa. E aí isso tem nome, isso é o machismo, e precisa ser combatido, tal. E aí foi nesse momento que eu despertei. Então, essa luta precisa ser feita em todos os lugares, né? Dentro do partido que eu militava, eu sempre questionava muito isso. Mas não tinha eco, porque as outras mulheres não faziam o mesmo movimento. No movimento sindical, encontramos mais mulheres fazendo essa conversa. E, a partir daí, eu comecei em todas as frentes que eu atuei, seja no movimento sindical, seja nos movimentos sociais, eu sempre tive esse olhar sobre em que condição a mulher está naquele espaço. Então, foi isso que me moveu, né? Essa consciência política de que nós vivemos numa sociedade, que essa sociedade ela é dividida em dois lados, que é a sociedade de classe, né? Dos que tem tudo, que tem o dinheiro e os meios de produção e os trabalhadores, e que nesse meio nós mulheres temos outras e outras demandas para além dos homens trabalhadores, que é a demanda de ser reconhecido enquanto sujeito de direito, enquanto ser humano, para além do ser humano que dá vida, né, que pare, que bota filho no mundo, que tem uma história, que tem uma vida, que tem uma perspectiva e que precisa ser respeitada. E aí nós vamos, na medida que o processo vai acontecendo, a gente vai entendendo, a partir de estudos que já foram feitos, do que é essa realidade, como ela se constrói, e que é possível de ser desconstruída. Então, quando eu... Desculpa, pode continuar. Então, quando eu faço, né, essa luta, eu vou para dentro dos direitos humanos, eu faço essa luta priorizando os direitos das mulheres, tal. É isso. Né? Eu acho que teve essa pessoa que, né, me deu a luz de que o problema não era um problema de divindade, de falta de Deus, né, mas de política. O problema são os seres humanos que povoam esse planeta, especialmente os seres humanos homens. Porque, para eles, o poder é determinante. Eles disputam o poder o tempo inteiro e eles sempre estiveram no poder. Por isso, essa disputa que aparentemente não existe, mas existe. Que não é uma guerra de sexo, como a Globo quer dizer, mas é, sim, uma disputa de poder para garantir que as mulheres também sejam reconhecidas como sujeitas de direito. Conceição, você é formada em serviço social, né? Serviço social, assistente social, mas foi a militância que te empurrou para o serviço social ou o serviço social que te consolidou na militância?
Não, foi a militância que me empurrou para o serviço social. Eu já fiz faculdade com mais de 40 anos, né? Não tem uma história acadêmica de juventude que seria mais ou menos esse norte. Mas eu não, quando eu fui fazer a faculdade de serviço social, eu já era militante há muitos anos, já vinha de muitos anos e muitos anos de luta. E eu escolhi a profissão exatamente por ela ter essa característica. É uma categoria, uma profissão que discute muito a questão do direito, né, dos direitos sociais, dos direitos políticos, dos direitos humanos. Ela está pautada nessa disputa, né, entre o capital e o trabalho, e ela tem um lado que é o lado da classe trabalhadora. Então, eu tinha muita afinidade com direito, mas eu achei que o meu lugar lá no serviço social seria mais interessante. E terminei indo para o serviço social. Conceição, por mim, a gente passava aqui o dia inteiro conversando, mas a gente tem um tempo, né? Então, assim, para encerrar a nossa entrevista, e eu fiz isso já na anterior, né? Eu usei o Abu Janra como exemplo, né? Que ele diz assim, o que é a vida? Ele sempre questionava, né? O que é a vida para o entrevistado? Então, mas eu não vou utilizá-lo, mas eu vou inspirada nele, eu vou te perguntar, quem é a Conceição? Uma mulher que sonha muito, e que sonha que é possível ter um mundo melhor. Eu literalmente acredito nisso, que um dia a gente vai... Que essas nossas lutinhas, sabe, essas pequenas ações nossas vai transformar essa sociedade e nós vamos poder garantir que as futuras gerações possam viver mais dignamente, com menos violência, com menos ignorância, no contexto de aprofundar mesmo a realidade, de conhecer o outro e se reconhecer no outro. Eu acredito muito nisso. E é por isso que eu luto todos os dias, porque eu acredito que um outro mundo é possível. E que todo mundo merece ser feliz, absolutamente todos os seres vivos, não é todo mundo, todos os seres vivos, inclusive aquela plantinha que está lá na porta da sua casa fazendo sombrinha, merece ser tratada, bem tratada, merece ser feliz. E eu quero só ressaltar que a sua presença, né, em Imperatriz, nessa militância, né, você sempre ali, meio que incansável até, pelo menos aos nossos olhos, mas eu entendo que deve ser muito difícil, né? Mas a sua presença ela é muito importante e significativa, e eu, como mulher, só tenho que agradecer você, né, por estar ali sempre lutando pelo direito de todas, né? E muito obrigada, Conceição, por aceitar o convite, né, participar desse bate-papo, falar um pouquinho sobre o movimento Imperatriz, né, o movimento de mulheres em Imperatriz e região, falar um pouquinho sobre você, né, a sua luta, a sua história, né, que é a nossa luta também, né? Então, muito obrigada, Conceição. E para encerrar nossa entrevista mesmo assim, já encerrando mesmo, alguma palavrinha, o que você diria para as mulheres que estão nos assistindo? Junte-se a nós. Então aí, tem um monte de coisa bacana acontecendo na cidade e a gente precisa de todo mundo. Quem quiser se juntar a nós será sempre muitíssimo bem-vindo e bem-vindas, especialmente para que a gente possa melhorar nossa cidade, nossas escolas, nossas praças e vivermos melhor nessa cidade maravilhosa que é a Imperatriz. Então, essa foi a nossa entrevista com Conceição Amorim. Muito obrigada a você que nos assiste, né, que acompanha o nosso trabalho, o trabalho de jornalismo independente que o site de Notícias Região Tocantina tem desenvolvido aqui na nossa região. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.